Seção 2ª. Dos orçamentos. Artigo 173. As normas orçamentárias do município obedecerão às disposições da Constituição da República, às normas gerais de direito financeiro e ao disposto nesta lei orgânica, devendo o município programar suas atividades financeiras mediante leis de iniciativa do Poder Executivo, abrangendo: Inciso 1º. O Plano Plurianual. Inciso 2º. As diretrizes orçamentárias anuais. Inciso 3º. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas de administração pública municipal direta e indireta, abrangendo os programas de manutenção e expansão das ações do governo. Parágrafo 2º. Fica assegurada a participação da comunidade, a partir das regiões do município, nas etapas de elaboração, definição e acompanhamento da execução do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, observado o que estabelece o artigo 6º desta Lei Orgânica. Parágrafo 3º. Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de caráter anual compreenderá: Inciso 1º. As metas e as prioridades da administração pública municipal direta e indireta. Inciso 2º. As projeções das receitas e as despesas para o exercício financeiro subsequente. Inciso 3º. Os critérios para a distribuição setorial e regional dos recursos para os órgãos e as entidades administrativas do município. Inciso 4º. As diretrizes relativas à política de pessoal da administração direta e indireta do município. Inciso 5º. As orientações do planejamento para a elaboração e execução das normas da Lei Orçamentária Anual. Inciso 6º. Os ajustamentos do Plano Plurianual decorrentes de uma reavaliação da realidade econômica e social do município. Inciso 7º. As disposições sobre as alterações na legislação tributária. Inciso 8º. As políticas de aplicação dos agentes financeiros oficiais de fomento, apresentando o plano de propriedade das aplicações financeiras e destacando os projetos de maior relevância. Inciso 9º. Os demonstrativos dos efeitos sobre as receitas e despesas públicas decorrentes da concessão de quaisquer benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia pela administração pública municipal. Parágrafo 5º. O chefe do Poder Executivo ordenará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, a publicação de relatórios resumidos de execução orçamentária com remessa suficiente da matéria para apreciação da Câmara Municipal. Parágrafo 6º. Os planos de programas municipais, regionais e setoriais previstos nesta lei orgânica serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual apreciado pela Câmara Municipal. Parágrafo 7º. A lei orçamentária anualmente compreenderá: Inciso 1º. O orçamento fiscal, fixando as despesas referentes aos poderes do município, seus fundos, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, órgãos e entidades da administração direta e indireta, estimadas as receitas, efetivas e potenciais, aqui incluídas as renúncias fiscais e qualquer título. Inciso 2º. O orçamento de investimento das empresas públicas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as unidades e os órgãos a ela vinculadas, da administração direta ou indireta,
compreendendo receitas próprias e as receitas de transferência do erário municipal e suas aplicações relativas às fundações. Parágrafo 8º. Os orçamentos previstos no parágrafo 6º, itens inciso 1º, inciso 2º, 3 e 4 deste artigo, deverão ser elaborados em consonância com a Política de Desenvolvimento Urbano e Regional, integrante do Plano Plurianual. Parágrafo 9º. O projeto da lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas públicas decorrentes de concessão de quaisquer benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, pela administração municipal, detalhados de forma regionalizada e identificando os objetivos de referidas concessões. Parágrafo 10. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de crédito ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Parágrafo 11. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 12. O Poder Executivo instituirá o orçamento participativo como força de viabilizar a participação popular na elaboração, definição e acompanhamento do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual. Parágrafo 13. Os créditos devidamente autorizados deverão ser demonstradas suas aplicações quadrimestralmente na conformidade da Lei Complementar N. 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 14. A reestimativa por parte do Poder Legislativo, em qualquer unidade orçamentária, só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Artigo 174. O Plano Plurianual do Município, para a vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato prefeitural subsequente deverá ser remetido para a Câmara Municipal de Fortaleza até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o final do primeiro período da sessão legislativa. Artigo 175. Deverá ser encaminhado para a Câmara Municipal de Fortaleza até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, devendo ser devolvido para a sanção até o final do primeiro período da sessão legislativa. Artigo 176. O projeto de lei orçamentária do município deverá ser remetido para a Câmara Municipal de Fortaleza até o dia 15 de outubro que antecede o encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Artigo 177. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e os créditos adicionais serão obrigatoriamente apreciados pela Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Caberá às comissões técnicas competentes da Câmara Municipal. Inciso 1º. Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo Municipal, inclusive com observância aos dispostos no parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição Federal. Inciso 2º. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais, regionais e setoriais, previstos nesta lei orgânica e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas à comissão competente, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas em plenário, na forma regimental. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados nos casos em que: Inciso 1º. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º.
Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem sobre. A linha A. Dotações para pessoal e seus encargos. A linha B. Serviço da dívida. A linha C. Transferência de recursos para entidades da administração indireta, na forma da lei. Inciso 3º. Sejam relacionadas com. A linha A. A correção de erros ou omissões, ou. A linha B. Os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas, quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 5º. O prefeito municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não tiver sido iniciada a votação em plenário, da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 6º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariem o disposto quanto a esta matéria, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 7º. Sempre que solicitado pela Câmara Municipal por decisão da maioria dos seus membros, o Tribunal de Contas dos Municípios emitirá, no prazo nunca superior a 15 dias úteis, parecer prévio sobre a proposta orçamentária. Parágrafo 8º. O Poder Executivo Municipal é obrigado a executar, no mínimo, o valor correspondente a 1% da receita prevista para o exercício das despesas aprovadas no orçamento participativo. Parágrafo 9º. O Poder Executivo Municipal está obrigado a executar, pelo menos, 0,01% do valor correspondente à receita estimada na Lei Orçamentária Anual do Município prevista para o exercício das emendas apresentadas por cada vereador ao projeto de Lei Orçamentária Anual, aprovadas pela Câmara Municipal, observados os parágrafos 2º e 3º deste artigo. Artigo 178. São vedados. Inciso 1º. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º. A realização de operações de crédito que cedam o montante das despesas de capital, exceto as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pela Câmara Municipal por maioria absoluta. Inciso 3º. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que cedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 4º. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos impostos de competência do município, bem como a repartição das receitas tributárias transferidas pela União e o Estado, na forma disposta na Constituição Federal. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos orçamentários. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal, para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. Inciso 9º. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Inciso 10. A subvenção ou auxílio do poder público municipal às entidades de previdência privada com fins lucrativos. Parágrafo 1º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses do exercício financeiro,
caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 2º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Artigo 179. A despesa com o pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Inciso 1º. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. Inciso 2º. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que não dependam de recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal de custeio geral ou de capital. Artigo 180. Excluídas as operações de crédito e participação nas diversas transferências, a Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária, cujo montante não poderá exceder as determinações legais pertinentes à lei complementar que cuide da matéria específica.